paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 11, estamos quase encerrando este trimestre. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, por você ter se inscrito no canal, por você assistir todas as vezes os meus vídeos aqui no canal, por você ter ativado as notificações e por compartilhar essa mensagem de bênção, de maravilha, de paz, de amor com outras pessoas, porque o coração de outras pessoas estão sendo semeado pela palavra de Deus através de você que tem compartilhado esta mensagem. Eu fico muito grato, louvo a Deus pela sua vida, que Deus possa te abençoar de uma forma extraordinária por ter compartilhado cada mensagem. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida grandemente. Nós estudamos aqui nas primeiras lições que havia um decreto de destruição para o povo judeu e eles estavam vivendo com medo e temor. Nós estudamos também em outras lições que eles tiveram uma estratégia de orar e jejuar para que Deus desse a eles livramento. A partir da lição de número 11, que é a que nós vamos estudar hoje, nós vamos perceber já o resultado da oração e jejum. O povo agora estão sentindo paz, estão sentindo alegria, estão sentindo conforto novamente, porque a paz voltou a reinar no meio deles. Presta atenção, teve um tempo que eles viveram com medo e temor, lembraram de suplicar a Deus, lembraram que a sua fortaleza estava em Deus, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era o único que poderia reverter a situação. Então o que eles foram fazer? Clamar ao Deus do céu, jejuaram, oraram, suplicaram. E agora nós vamos ver o resultado da oração, nós vamos ver o resultado do clamor, nós vamos ver Deus agindo e um novo período surgindo na vida do povo judeu. Quem sabe nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas têm tido medo, medo da morte, medo da doença, medo de tudo que está acontecendo no nosso meio. Mas o livro de Esther nos ensina e ele está apropriado para o tempo que nós estamos vivendo, que nós precisamos orar e jejuar para que Deus venha reverter a situação. Somente Ele pode mudar a nossa situação. Não adianta nós vivermos com medo, nós vivermos nos escondendo, tendo temor a tudo que está acontecendo, sem suplicar, sem entregar a nossa causa ao Senhor. Que nós possamos hoje aprender e entender que somente Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O povo estava com medo da morte, porque o decreto era de morte. E o que tem nos amedrontado nos dias de hoje? Quando saímos às ruas ou quando abrimos os noticiários, só vemos as pessoas com pavor, com medo, porque as pessoas, nós seres humanos, temos medo da morte. A morte é o nosso maior inimigo, mas nós não podemos viver com medo da morte. Porque assim como Deus deu livramento para aquele povo, depois que eles oraram e jejuaram, Deus também vai nos dar livramento. Nós não podemos viver assim, com medo. Nós precisamos confiar no Senhor, que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso refúgio. Jesus veio nos livrar. Jesus veio nos livrar do medo da morte, porque antes de Jesus vir a este mundo morrer na cruz do Calvário, nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos vida eterna. O cristão que está firmado com Deus, que tem a sua vida alicerçada na palavra de Deus, ele não tem medo da morte, porque ele tem certeza
certeza da sua vida eterna ao lado de Cristo. Ele tem certeza que habitará na eternidade. Então, nós cristãos, nós precisamos confiar no Senhor, porque vamos viver aqui nessa terra o tempo que Deus permitir que nós vivemos. Então acredite, amado, Jesus está contigo em todo o tempo, te guardando. Então que nós possamos confiar no Senhor, mesmo que as lutas sejam grandes, mesmo que as situações sejam muito difíceis. Eu sei que é doloroso, dói muito perder uma pessoa que você ama, mas não viva com medo, não deixa que esse medo te apavore, que tome conta do teu ser, porque a Bíblia diz, se nós esperássemos só nessa vida, nós somos os mais miseráveis. A nossa esperança é as mansões celestiais, a nossa esperança é viver ao lado de Cristo. Quando Jesus veio a essa terra, Ele não nos ofereceu uma vida boa aqui, Ele nos ofereceu uma vida boa na eternidade. Ele veio nos preparar para a eternidade. Nós nos acostumamos aqui porque nós nos apegamos com as coisas daqui, nós nos apegamos com as pessoas, e a partida de uma pessoa amada dói muito, porque é uma separação ali. Mas nós precisamos confiar que na eternidade estaremos sempre juntos, louvaremos ao Senhor junto e nunca mais sentiremos dor, nunca mais sentiremos tristeza, nunca mais sentiremos angústia, nunca mais, nunca mais. Vamos para o nosso tópico 1, a bondade. A bondade de Deus é iminente. O comentarista diz: os verdadeiros servos do Senhor procuram andar neste mundo com todo amor, sem maldade em seu coração. Tópico 1. A bondade de Deus é iminente. O servo de Deus, aquele que realmente vive de acordo com a palavra de Deus, ele vive neste mundo praticando a bondade, praticando o amor. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus em seu coração, que tem a paz de Deus, ele não faz maldade, porque a maldade não é de Deus. Então, quem provoca maldade para alguém, Cristo não está nele. Então, é preciso ter mudança na vida, ter mudança de caráter, ter uma nova postura e buscar ter um relacionamento melhor com Deus. Quem vive com Deus tem paz. Mesmo que as lutas sejam difíceis, mesmo que tenha muito problema, mas quem vive com Deus tem paz. E o verdadeiro cristão, ele desfruta dessa paz mesmo em adversidade, mesmo vendo tudo desmoronando, ele vai continuar, porque a paz que ele tem não é a paz que o mundo oferece, não é a paz que o mundo dá, é a paz que Cristo oferece, é a paz que Cristo nos dá. Então, nesta hora, eu peço a Deus que você possa sentir agora, nesse momento, ao assistir esse vídeo, que você sinta uma paz no seu coração que nunca sentiu. Você, irmã, mas eu sou crente, mas eu nunca senti paz, eu não tenho paz na minha vida. Em nome de Jesus, sinta a paz, que o Espírito Santo de Deus possa te visitar neste momento. Você que está passando por luta, que o Espírito Santo de Deus possa te trazer paz, possa te trazer conforto, possa te trazer alívio, em nome de Jesus. Deus jamais se esquece, Deus jamais se esquece. Ele está vendo tudo. Mardoqueu fez um ato de bondade, fez um ato de lealdade, mas Deus estava vendo tudo no tempo certo. Deus honrou Mardoqueu no tempo certo. Deus exaltou a Mardoqueu. Então, Deus não se esqueceu de ti. Pode você estar desesperado, desesperançoso de muitas coisas, não acreditar mais nas pessoas, porque confiou em alguém e se decepcionou. Mas eu quero te dizer que no tempo certo, Deus se levantará ao teu favor e vai agir na tua causa, porque Ele não se esquece. Se nós somos fiéis ao Senhor, se nós somos justos ao Senhor, o Senhor virá ao nosso encontro com justiça, com retidão.
Às vezes nós ouvimos muito as pessoas falando, não vale mais a pena ser bom, não vale mais a pena ajudar, não vale a pena mais cuidar das pessoas porque as pessoas são ruins, porque as pessoas são ingratas. Eu ajudei alguém e quando eu precisei de ajuda, ninguém me ajudou. Quem nunca falou isso ou quem nunca ouviu essa frase? Mas Deus, Ele não se esquece, Ele é justo. E Ele julga as nossas causas com retidão. Então, vale a pena sim ser bom. O mundo está dizendo que não vale a pena ser bom, mas Deus está dizendo vale a pena ser bom. Deus não mudou. O trono de Deus é inabalável. Deus é inabalável. O mundo pode virar do avesso, ele continua pleno. Ele continua sendo Deus. E ele vê tudo o que acontece na humanidade. Então, vale a pena ser bom. Se você é uma pessoa que gosta de prestar ajuda e que gosta de socorrer as pessoas, continue fazendo o que é certo, continue fazendo o que é bom. Um Deus todo-poderoso. Confiar em Deus é saber que Ele tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para ti. Então continue confiando no Senhor. Mardoqueu fez atos de bondade, foi misericordioso, mas ele continuou confiando que Deus era bom. O fato de algumas pessoas serem injustas não significa que Deus é injusto. Às vezes nós misturamos as coisas. As pessoas fazem justiça conosco, não vê os nossos atos de bondade, não vê aquilo que fizemos de bom. E nós achamos todo mundo injusto e culpamos a Deus por tudo isso e achamos Deus injusto porque as coisas não aconteceram no tempo que nós achávamos que ia acontecer. Mas Deus não é injusto. O desejo de Deus é melhor para nós. A vontade do Senhor é a melhor para nós. Nós não sabemos como Ele trabalha, nós só precisamos confiar. Nós só precisamos acreditar que no tempo certo Ele vai nos abençoar. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então não se abale, continue confiando no Senhor. A lealdade ao Senhor traz recompensas positivas. Continue acreditando. Assim como houve uma reviravolta na vida de Mardoqueu, pode haver na tua também. Tudo que nós já estudamos aqui sobre Mardoqueu, que vivia à porta do palácio, um dia Mardoqueu foi super humilhado por Amã, mas depois Mardoqueu já estava sendo levado por Amã pelas ruas da cidade, proclamando que ali era o homem na qual o rei se agradava. Então, amados irmãos, tem virada. Continue acreditando no Senhor. Hoje você está sendo humilhado, amanhã você pode ser exaltado. Hoje você está passando por lutas, mas amanhã o Senhor pode dar grande vitória. A alegria do Senhor pode vir ao amanhecer para a tua vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Continue acreditando no Senhor. Tópico 2. Viver com Deus traz crescimento. Deus se alegra quando o povo dele festeja. E nós não podemos festejar o nome do Senhor simplesmente em dias bons. Nós precisamos também festejar o nome do Senhor nos dias maus, nos dias difíceis, porque isso prova a nossa lealdade, a nossa confiança para com Ele. Então, nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo dias difíceis. Então, não deixe de buscar a presença do Senhor, não deixe de confiar no Senhor, não deixe de orar, não deixe de buscar a face do Senhor, de festejar o nome do Senhor, porque Deus, Ele quer que o povo dele festeje, mesmo em tempo de luta, mesmo em tempo de dor, mesmo em tempo de angústia, como em tempo de fartura. O cristão não pode ser alegre e festejar o nome do Senhor simplesmente nos dias bons, porque nos dias bons todo mundo pode adorar o Senhor, mas quer ver quem é o verdadeiro adorador, veja ele nos dias de luta, veja ele nos dias de prova, que ele está buscando ao Senhor. Ficar próximo de Deus, como fez Mardoqueu, nos torna abençoado.
Mardoqueu foi um homem muito abençoado, porque em todo o tempo ele estava com Deus. Em momento nenhum nós vemos ele blasfemando no nome do Senhor. Foi em crise, ele permaneceu fiel ao Senhor. Na alegria, ele permaneceu fiel ao Senhor. Quando ele foi honrado, ele permaneceu sendo fiel ao Senhor. Ele continuou sendo a mesma pessoa, mesmo em dias de humilhação, como em dia de exaltação. A sua confiança, o seu amor pelo Senhor, o zelo pelo nome do Senhor continuou da mesma forma. Que nós sejamos assim também, ficar próximo de Deus para sermos sempre, sempre abençoados. Mardoqueu praticou o que era certo em todo o tempo da sua vida e foi por isso que ele viveu o melhor de Deus. Foi por isso que ele foi tirado da humilhação para a exaltação. É uma pergunta que cabe a nós fazermos. Nós estamos vivendo o melhor de Deus aqui nessa terra? E por que nós estamos vivendo o melhor de Deus na terra? Porque Mardoqueu, ele viveu o melhor de Deus, mas ele sempre fez o que era certo. Então, se nós fizermos o que é certo, praticarmos o bem, vamos viver o melhor dessa terra, assim como Mardoqueu. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos pessoas certas, que nós possamos ser luz em meio a este mundo de escuridão, em meio a este mundo de treva, que nós possamos resplandecer em meio às trevas. Viver o melhor de Deus é um grande desafio, porque ser certo é muito difícil. E para ser certo tem que ter uma vida pautada na palavra de Deus. E muitos não querem viver uma vida pautada na palavra de Deus, não querem viver de acordo com a vontade de Deus e vivem de acordo com as suas próprias vontades. E quando nós vivemos da nossa própria maneira, praticando a nossa própria vontade, as coisas podem não dar certo e nós podemos fazer coisas erradas e que venhamos nos arrepender depois. Então precisamos fazer o que é certo para nós vivermos o melhor nesta terra, desfrutando das bênçãos do Senhor. Agora o povo está desfrutando das bênçãos do Senhor. Eles choraram, eles suplicaram a Deus. Agora chegou um tempo de paz, chegou um tempo de refrigério para o povo judeu. Na lição anterior nós concluímos falando que Esther fez o seu segundo banquete. Ela revelou para o rei o que Amã tinha tramado contra os judeus. E nós vimos ainda na lição anterior que Amã foi enforcado na própria forca que ele havia feito para Mardoqueu, mas o rei mandou que ele fosse enforcado nesta forca. E agora nós vemos um novo tempo na vida do povo de Deus, um tempo de oportunidades que eles estavam vivendo. Havia um decreto de morte. E esse decreto, o rei não poderia voltar atrás, porque estava selado com o anel do rei. Mas o rei permitiu agora que Mardoqueu, agora é Mardoqueu que assume a posição que antes era de Amã. Lembra de um homem que ficava chorando, vestido de saco de cinza, chorando a Deus, jejuando para que Deus intervesse na história e mudasse a história? Deus entrou e mudou a história. Agora aquele mesmo homem está vestido com roupas reais, tomando uma posição real, porque Deus, ele muda a história. Quando nós achamos que tudo está perdido, não está. Deus está agindo em teu favor, Deus está agindo em tua causa. Deus agiu em favor do povo judeu e agora Mardoqueu tem permissão dada pelo rei de fazer um novo decreto e enviar para todas as províncias do Império da Pérsia, para que todos os judeus tenham a permissão de lutar para defender as suas vidas da morte. Olha que coisa linda, olha como Deus é lindo, como Deus é tremendo, como Deus é extraordinário. Tem situações que nós achamos que não tem mais jeito, que está perdido, sabe? Que nunca ouviu falar isso, que nunca falou, não tem mais jeito, não tem mais jeito, já foi feito de tudo, está perdido. Não está.
Quando Deus está na nossa vida, não existe essa frase, porque Deus é tudo. Deus é o tudo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mudou a história do povo judeu, vai mudar a tua história também, em nome de Jesus. Com Deus a vitória é certa. Com Deus, amado, a vitória é certa. É garantia de vitória quando Deus está presente na nossa vida. Mas a vitória ela vai acontecer no tempo de Deus. Tenha calma, tenha paciência. A história agora é outra, a história mudou. Não tem mais aquele semblante abatido no povo judeu, não tem mais aquela dor sufocante, aquela angústia, aquele choro, aquele gemido no povo judeu. Agora eles têm uma paz, eles têm um amor, porque a carta que foi feita e selada com o anel do rei está sendo espalhada por todas as províncias. Sabe aquela carta que Amã fez, que onde a carta chegava e era lido, havia uma tristeza tão grande entre o povo, um abatimento tão grande. Agora está chegando uma nova carta, presta atenção. Chegou uma carta de morte, chegou uma carta de destruição. Mas Deus disse, não é essa, não vai acontecer do jeito que o inimigo quer. O inimigo planejou isso, mas isso não vai acontecer. Agora a outra carta que está sendo enviada é por Deus. E quando é Deus que envia, é garantia de milagre. Está chegando uma nova carta para a tua vida. Aquela carta que chegou primeiro, Deus vai mandar você jogar fora, porque Ele está chegando com decreto de vida para a tua família, em nome de Jesus. Chegou um novo decreto no meio do povo de Deus, e aonde esse decreto era lido, havia sorriso no rosto, havia alegria, havia paz no meio do povo. Vai chegar um tempo de paz para a tua vida, vai chegar um tempo de alegria, vai chegar um tempo de calma, vai chegar um tempo de refrigério. A carta do Senhor vai chegar em tuas mãos, e quando você abrir e ler, você vai contemplar o agir do Senhor. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor aí. Tá sofrendo, tá gemendo, tá doendo. Glorifique o nome do Senhor. Deus quer que você festeje. Tá doendo, festeje. Glorifique o nome do Senhor. Não deixa que o inimigo tome conta do teu ser. Não dê ouvido à voz do inimigo, porque em tempos difíceis, em tempos de luta, o inimigo vem sussurrar no nosso ouvido para nós esquecermos desse Deus, para nós desistirmos desse Deus e desistimos das promessas que Ele fez para nós. Mas é em tempo de dor que Deus convida o povo para festejar e glorificar o nome dEle. Está vindo uma nova carta, está vindo uma nova carta, e essa carta não é decreto de morte, é decreto de vida. Em nome de Jesus, declare isso na tua casa, declare isso na tua vida. Em nome de Jesus, está vindo carta nova para a tua vida, em nome de Jesus. E com essa nova carta, com esse novo decreto, o povo judeu pode lutar. Olha só, amados irmãos, não foi uma carta que eles receberam e Deus agora ia resolver tudo e eles iam ficar de braço cruzado. Não, nem sempre as coisas vão acontecer só para nós ficarmos sentados e vendo bênção, não. Tem bênção que nós temos que agir para recebê-la. Olha só, havia um decreto de morte. O que era? Todos os judeus iam ser mortos no mesmo dia. Agora, a nova carta, o novo decreto, o povo tinha direito, permissão dada pelo rei de lutar para defender as suas próprias vidas e poderia matar os seus inimigos. E na lição anterior, nós já falamos por que esse povo tinha que ser morto. Foi Deus quem mandou. Não sai aí querendo fazer do jeito que você quer, não queira resolver as coisas do seu jeito. Foi Deus que mandou. Ele é justo. Ele tira a vida e a dá para quem Ele quer. Esse decreto agora é Deus que está mandando. E esse decreto está escrito o seguinte, que o povo judeu tem o direito de se defender,
tinha um dia marcado para eles serem mortos. Seus inimigos iam procurar os judeus e matar todos os judeus. Agora a nova carta está dizendo que eles têm um direito de se defender. A carta estava anulando a outra, não, a carta estava dizendo que agora eles têm direito de se defender e pode matar os seus inimigos. Quem está dando essa ordem é o próprio Deus que está dando essa ordem. E na lição anterior, se você não acompanhou ela, eu recomendo você ir lá e assistir ela para você entender melhor sobre o que nós estamos falando aqui nesse momento. Porque Deus permitiu que eles matassem os seus inimigos. Deus, ele não deve satisfação nenhuma para o homem. Nós temos a mania de querer entender tudo, de saber tudo. Deus, ele é justo e a sua justiça é com retidão. E agora ele está fazendo justiça com aquele povo judeu que estava sendo injustiçado. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Então agora é o momento de Deus agir em favor do povo dele. E Deus está dizendo que eles podem matar todos os seus inimigos que se levantarem contra ele. Se as pessoas não quisessem ser mortos, era muito fácil. Era só se juntar com o povo de Deus. Por quê? Muitos, no Império da Pérsia, a Bíblia vai dizer no capítulo 8 de Esther, que muitos se juntaram ao povo de Deus. Porque quem é inteligente? Quem é inteligente se junta com o povo de Deus. Se junta, meu amigo, com o povo de Deus. Entregue a sua vida para Deus. Confie em Deus, entregue a sua causa. Não queira ser inimigo de Deus, não queira ser inimigo do povo de Deus, porque a qualquer momento Deus pode agir e ele vai agir com justiça. Então muitos morreram, o povo de Deus tiveram a oportunidade de lutar e defender suas vidas. Quem se levantou contra o povo de Deus foram mortos, mas muitos povos se juntaram com o povo de Deus, porque gente inteligente faz assim. Gente inteligente, que tem entendimento, que tem o Espírito de Deus, rapaz, eu vou me juntar com o povo de Deus, porque eu vou me sair melhor. E se juntaram com o povo de Deus. E sabe que esse povo que se juntaram com os judeus, eles também guerrearam? Porque se eles estavam defendendo os judeus, eles agora eram inimigos dos judeus. Então eles também lutaram a favor dos judeus, porque se tornaram a favor dos judeus, agora eles tinham que lutar também. Então assim, os judeus foi mais forte, foi mais poderoso, porque assim, quando o novo decreto chegou, todo mundo viu a injustiça que Amã tinha feito. Amã estava morto, viu que tudo era uma trama. O que esse povo judeu fizeram? São até escravos aqui. Então muitos povos se aliaram com os judeus. Olha só, Deus fez o povo dele ficar muito maior e muito mais forte. Então Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Você pode estar dizendo, eu estou sozinho nessa. Não. Deus vai levantar alguém para te ajudar nas horas mais difíceis da tua vida. E a maneira de Deus agir é diferente. Às vezes ele pode enviar alguém para te dar um abraço. Às vezes ele pode te enviar alguém apenas para ficar com um tempo contigo. Você está precisando de um abraço, você está precisando de um consolo, você está precisando de uma palavra de restauração, uma palavra de vida, porque tem ouvido apenas palavra de morte. Todo lugar, amados irmãos, abrimos os noticiários, só vemos notícia de morte, e aquela coisa traz pavor, traz medo, traz temor. O povo está vivendo tudo assombrado, porque não tem notícias de paz, não tem notícia de alegria, não tem notícia de prosperidade, mas está chegando um novo tempo. Deus vai enviar uma mensagem, Deus vai enviar alguém para te trazer uma palavra de vida, para te trazer uma palavra de ânimo, para te trazer uma palavra de restauração. Quem sabe você já está sufocado de tanto ouvir palavras de morte, doença de um lado, doença de outro. Deus vai enviar alguém ao teu favor. Então é muito importante, amados irmãos,
nós compartilharmos mensagens bíblicas para as pessoas, porque em todo lugar as pessoas estão falando de morte, em todo lugar as pessoas estão falando do vírus, em todo lugar as pessoas estão falando da doença, e que achava que ia acabar e não acabou. As pessoas precisam ouvir mensagem de paz, mensagem de ânimo, mensagem de amor, mensagem de fé. Então é uma oportunidade de você compartilhar essa mensagem e compartilhar outras mensagens de outros pregadores, cantores. Envia um hino para alguém, envia um versículo bíblico, sabe? Faz alguma coisa, transmita paz enquanto o mundo está transmitindo uma frustração, enquanto o mundo está transmitindo derrota. Nós, o povo de Deus, temos que estar transmitindo palavra de bênção, palavra de vitória, palavra de alegria, palavra de refrigério para a vida das pessoas, porque nós somos canais de bênção. Nós estamos aqui para abençoar uns aos outros, não vamos ficar de braço cruzado. Envie uma mensagem para alguém, uma mensagem criada por você. Se você não tiver a condição de criar, compartilhe uma mensagem, mas seja uma bênção na vida de outras pessoas. Não seja mensageiro apenas do caos, seja mensageiro da paz. Tem gente que vive de um lado para o outro dizendo, morreu fulano de tal, morreu ali, morreu lá. Quando você abre o Instagram, abre o Facebook, abre o WhatsApp, abre a televisão, no jornal, qualquer coisa, só é notícia ruim, notícia ruim. Leve uma mensagem de paz para as pessoas, seja um abençoador em nome de Jesus. Tópico 3, os planos de Deus são perfeitos. Em Esté, capítulo 8, versículo 7, o rei Assuero está dizendo para Mardoqueu que aquele que assolava ele e ao seu povo já tinha sido exterminado. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz que o Filho de Deus se manifestou a este mundo para desfazer as obras do diabo. Que nós possamos orar, amados irmãos, que nós possamos suplicar, rasgar as nossas vestes, quebrantar-nos diante do Senhor para Deus reverter a nossa situação, para Deus mudar a nossa situação. A história de Mardoqueu mudou. O seu maior inimigo foi destruído. E a Bíblia diz que para isso Jesus se manifestou ao mundo. Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Então continue acreditando no Senhor. Se apegue a esta palavra. Ore dizendo, Senhor, Tu tem enviado o Teu Filho amado para desfazer as obras do diabo. Desfaz as obras do diabo. Repreende o mal em nome de Jesus. Ore pelo povo. Ore pelas pessoas. Suplique a Deus pela vida das pessoas para que Deus desfaça as obras do diabo, porque para isso ele se manifestou a este mundo. Amados irmãos, nós sabemos que desde o momento em que Adão e Eva desobedeceram a ordem do Senhor e fizeram o que não agradava ao Senhor, eles foram lançados fora do jardim, a maldade entrou no homem. Então, existem momentos em que a maldade parece que vai vencer, parece que nunca vai acabar a maldade. Mas Deus se manifestou para aniquilar as obras do diabo. O domínio das trevas vai ser desfeito pelo poder e autoridade do nome do Senhor. A maldade entrou na humanidade, mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do inimigo. Amã foi uma ferramenta usada pelo inimigo, causando o caos no meio do povo de Deus. Era um homem cheio de maldade e ele não prevaleceu. A maldade não prevaleceu. Se você está achando que não tem mais jeito, tem jeito, a maldade não vai prevalecer, porque Deus é conosco. E Deus é amor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus vai prevalecer no nosso meio. A história de Esté e Mardoqueu nos ensina a sermos cristãos em meio à desumanidade.
O mundo vive uma desumanidade, o amor tem se esfriado a cada dia mais. Mas nós cristãos ainda estamos nessa terra e nós temos que ter o amor de Deus em nossos corações. Em algum momento da sua vida você já fez essa pergunta: por que há tanta maldade entre os homens? Por que os homens estão tão maus? Desde a queda no jardim, o homem vem vivido guerras, destruição, doenças que assolam a humanidade, pestes, guerras, destruição tamanha que nos deixa desesperado. Mas nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele nos prometeu levar para um lugar onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá choro, onde haverá simplesmente a paz e a alegria, porque o próprio Deus vai estar conosco, vai estar em nosso meio. Haverá um dia que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Você que está vivendo dor, angústia e sofrimento, lá não haverá dor, lá não haverá doença, lá não haverá angústia, lá não haverá sofrimento, lá não haverá mais morte. E Ele vai enxugar dos teus olhos todas as tuas lágrimas. Ele vai te abraçar, Ele vai dizer: bem-vindo, filho meu, ao lugar que eu tenho preparado para ti. Mas até lá, continue confiando no Senhor, continue esperando no Senhor, que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, nesta hora, eu quero orar pelos teus filhos. Que o Senhor traz a paz, que o Senhor traz a alegria, que o Senhor traz o consolo, que o Senhor traz esperança, Senhor. Quantas pessoas têm vivido sem esperança, quantas pessoas têm vivido desanimados, frustrados, angustiados, desesperados. Em nome de Jesus eu oro para que a paz do Senhor volte a reinar nos corações, que a paz do Senhor possa reinar nas famílias, que o amor possa crescer novamente em nossas vidas. Em nome de Jesus, fica conosco, abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus, quero louvar a Deus pela vida de todas as pessoas que têm me acompanhado aqui no canal. Que o Senhor derrama uma bênção sem medida sobre a vida dessas pessoas, os que têm compartilhado essa mensagem com outras pessoas, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa enviar cura, que o Senhor possa enviar paz, que o Senhor possa enviar restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Lembrando que todas as quartas-feiras nós temos vídeo aqui no canal falando sobre a pessoa central da Bíblia e eu espero por você lá.